Mudei a cor sem querer, desgraça. Eu quero vermelho, eu quero vermelho. Fala aí, eu sou o Graf. Eu vim trazer um assunto um pouco peculiar pra mim, uma coisa que me marcou durante muito a minha vida, que foi a parte criativa que eu tenho e que eu consigo produzir. Eu sempre tive muita dúvida daquilo que eu tinha que fazer durante a minha vida, e não é pouco, cara. Desde quando eu estava lá na escolinha, eu tinha essas dúvidas. E com isso eu percebi que eu era uma pessoa muito criativa, que conseguia desenvolver, que conseguia desenrolar certas coisas. Eu sempre achei que eu fui muito bem fazendo essas coisas, pelo menos assim. Na minha cabeça, in my mind, in my head. E eu não sabia muito bem onde isso ia me levar, sabe? Eu nunca pensei que eu ia pra área da arte em específico, tá ligado? Eu achei que eu poderia ser dublador, é uma das coisas que eu tô lutando hoje em dia. Mas eu nunca achei que eu ia ir pra, tipo, desenvolver com softwares, começar a fazer edição de vídeo, começar a criar roteiros pra um canal e tal. Então, tipo, eu nunca imaginei estar no lugar onde eu estou hoje. Mas uma coisa que eu tenho muito em mente, vendo como uma visão de adulto, é que eu era muito criativo para as coisas. E eu não sabia onde botar muito essa criatividade. Quando eu fui pra minha faculdade, finalmente, para conseguir a minha licenciatura em teatro, porque por algum motivo do além eu queria ser professor, tá ligado? Professor, ensinar kids! Eu percebi que eu tinha muitas ideias criativas, mesmo não sabendo muito a composição de som ator, porque eu era novato nisso, sabe? Tipo, eu nunca tinha entrado num palco, então quando eu cheguei num palco, meu querido, eu me caguei. Mas eu entendia que eu tinha um certo destaque por aquilo que eu tinha de criatividade, né? As coisas que eu inventava dentro do palco, a dupla que eu tinha na época também, a gente inventava muita coisa junto e foi muito divertido, assim, em primeira instância. Eu percebi que eu tinha um espaço onde eu poderia ser eu mesmo, porque eu não tinha esse acolhimento das outras pessoas sobre aquilo que eu tinha capacidade de fazer. Porque eu não tinha noção do que eu poderia fazer, tá ligado? Mas conforme foi passando o tempo, né, eu percebi que houve uma pressão, sabe, nessas minhas ideias criativas. Eu percebi que eu não tava desenvolvendo mais tanto quanto eu estava desenvolvendo no primeiro semestre, porque conflito, né, teve problemas, as coisas não funcionam tão fáceis, sabe? Eu percebi que dar a minha opinião, dar as minhas ideias não é algo fácil, porque há pessoas que não têm a mesma visão que a minha. Então, aos poucos, eu comecei a ser um pouco mais rígido em questão a isso. Para eu conseguir conciliar as minhas ideias, eu precisava ser um pouco mais, vamos dizer que bruto. Então eu tinha que chegar na pessoa e falar: mano, você vai a merda. Eu vou fazer o que eu quiser! Brincadeira, eu não sou assim, tá bom? Eu comecei a perceber que eu tinha que ser mais dura com certas coisas pra que algumas coisas acontecessem, sabe? E não só na parte da minha faculdade, né? Mas sim num sentido geral. Comecei a perceber que as coisas não eram tão simples como eu achava que era. E quando eu comecei a trabalhar dentro de uma empresa, eu comecei a perceber como era pressionado essas minhas ideias criativas. Então elas não podiam sair de uma forma mais livre, espontânea. Elas tinham um padrão agora. No geral, nada foi tão ruim, mas eu percebi que eu não podia sair muito, porque eu comecei a ver que as coisas começaram a apertar, porque eu já não tava seguindo mais a criatividade que eu tinha, eu estava seguindo um padrão, porque prezam muito mais pela quantidade do que pela qualidade. Então eu percebi que a quantidade estão fazendo uma festa aqui no meu bairro, desgraça. Se vocês começarem a ouvir pessoas de fundo, por favor, ignorem, pelo amor de Deus, ignorem. E prezando por essa quantidade, eu comecei a perceber que eu não tava sendo mais criativo pra fazer as coisas, e eu comecei a ser pressionado pra fazer a quantidade certa, a quantidade ideal, a quantidade. Não dava pra respirar. Não que eles me pressionavam diretamente a isso, mas começou a ser um certo padrão indireto, e eu comecei a ver que eu tava mais estressado. Eu passei por duas situações de ter que ir ao médico, de não estar bem fisicamente, não era nem de saúde, se não tava indo pro psicólogo, não. O pai não tava doido aqui, o pai tava doido aqui. Eu comecei a perceber que isso indiretamente tava afetando a minha faculdade, porque quando você trabalha as coisas começam a ficar um pouco mais complexas. Porque mesmo tendo a idade que eu tenho, eu ainda acho que eu sou uma pessoa que precisa aprender muito sobre esse mundo, tipo, muito mesmo. Eu tenho que crescer, eu tenho que sair voando com as asas aqui que eu tenho. Quando eu comecei a trabalhar de verdade com teatro lá fora, não fazendo só teatro dentro da minha faculdade, eu comecei a ver um lado do teatro que eu nunca tinha visto, né, que é o teatro comercial, né, o teatro que você literalmente mostra pro público, que tem um público que vem lá e te paga, não porque você está fazendo faculdade, você está aprendendo, não, é um público que quer que você dê o seu melhor pra eles terem um pouco de entretenimento. Teatro é entretenimento, mano. Você vai estar ali vestido de palhaço, você tem que fazer pelo menos eles rirem em dois minutos. Brincadeira da parte, mas eu comecei a perceber que o teatro também era pressionado pra fazer essa mesma coisa de o padrão da quantidade do que a qualidade. Então eu comecei a me deparar com pessoas que se dizem profissionais e que você olha o resultado deles e você fala: gente, foi assustador crescer.
Eu tenho traumas até hoje. Isso funciona como um efeito manada, sabe? Porque você começa a ver essas pessoas seguindo esse padrão de quantidade e qualidade, você começa a prezar pela quantidade, entendeu? Fazer as coisas em menos tempo pra trazer logo o produto pro cliente. Você começa a não ver mais os detalhes das coisas, você quer trazer logo, então você começa a ver as coisas no sentido geral e isso pode atrapalhar sim na sua performance. E você começa a trabalhar igual um louco condenado para que você consiga seu sustento e que às vezes que não é o suficiente para quem trabalha de maneira autônoma, não registrada. O que na época era o meu caso, então. Eu preciso de terapia. Graças a Deus eu conseguia perceber isso, mas ao mesmo tempo não tinha como, né? Tipo, marcha no progresso, né, gente? Você vai, o efeito manada te leva, assim, de uma maneira extraordinária. Você mesmo percebendo esse padrão, você acaba não indo contra ele, porque você sabe que é exigido de você, entendeu? E isso que é o complicado, né? Você mesmo sabendo que aquilo tá acontecendo, você segue porque as pessoas estão seguindo, as pessoas te pressionam a seguir isso, e você não tem muito pra onde ir. Eu comecei a ver que o meu processo criativo começou a se declinar, a ponto de eu não querer mais pensar nesse processo criativo. Eu tava pensando num geral assim, ó. Teve a ideia, tá bom, eu acho que isso daqui não vai funcionar, isso aqui não vai funcionar, isso aqui não vai funcionar. De uma ideia que eu tinha assim, ela foi pra isso aqui. E isso influenciou muito na parte da performance e até do meu TCC. Só pra me gabar um pouco, meu TCC foi maravilhoso, guys. A gente teve uma ideia mirabolante de peça, assim, arrasamos, que foi uma delícia. Só que eu vi que eu tava me cobrando muito pela minha performance, pelas coisas que eu não conseguia fazer de criatividade, eu sinto que eu deveria ter dado mais. E muitas vezes eu acabava me deparando assim, tipo, onde que eu errei, Deus? Eu não tô enxergando, cadê que, eu não sei onde eu errei. Gente, eu percebi que eu sem querer, eu mutei o meu áudio, eu vou ter que falar tudo de novo. Eu começava a olhar pras coisas assim e eu não tava vendo mais uma ideia criativa de eu mudei a cor do bagulho e bosta. Então eu não tava me sentindo à vontade com aquilo que eu tava fazendo porque eu olhava várias vezes pra mim mesmo e falava, cara, eu não tô contente com o meu resultado, entendeu? Porque eu sei que eu tinha uma ideia de que eu poderia mais e eu não tava conseguindo dar aquele mais, sabe? Isso tava me agoniando. Até que esse ano foi diferente, né? Que um cara verde desceu do céu, falou assim, apontando na minha cara, você é um idiota. Mas eu também tenho esse bando de idiotas aqui, menos essa aqui, que também é escrava e também é idiota, só que ela tem um chicote porque ela tá num poder hierárquico muito maior do que vocês. E assim, eu quero que você também seja meu escravo, porque você pode ser um idiota, mas um idiota competente. Eu falei, claro, né? Porque ninguém nega um maluco que tá mirado com uma 12 na sua cara. E aí eu fiz uma escolha que mudou o meu ano e tá mudando a minha vida, de certa forma. É tipo, ainda estamos na marcha do progresso, né? Ainda estamos andando. Quando o Entourage me contratou, eu comecei a sentir uma felicidade naquilo que eu tava finalmente trabalhando. Porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas eu não gosto muito de editar. Tipo, eu sempre vi a edição como um hobby. E nunca pensei que eu iria trabalhar realmente com edição. Claro que eu também já trabalhei pra outros antes do Entourage, mas assim, eu nunca imaginei que esse seria o eu nunca imaginei que esse seria a minha profissão principal, por assim dizer. Mas com o Entourage eu comecei a desenvolver mais a minha criatividade, eu comecei a gostar mais daquilo que eu tava fazendo, daquilo que eu tava apresentando. E ele tem um mundo assim que é muito legal, cara. Quando eu desenvolvia as coisas com ele, da questão de vídeo, com os personagens, com o Morajo, que depois apareceu a Zumi, aí o Lin, depois foi apresentado um mundo que é verdade, eu fascinei, assim, sabe? Aí eu comecei a trabalhar menos com teatro e eu falei, cara, eu quero investir nele. Eu quero investir nele, ele tem uma ideia muito boa. Ele tem simplesmente a melhor ideia do YouTube. Me desculpa os telespectadores, mas assim, eu tô falando de uma forma tão estranha hoje. É porque eu acho que tá calor e eu tô usando essa touca porque sou um idiota. Mas assim, eu percebo muito que trabalhando com ele não é só o trabalhar, tipo, não é tipo, ó, eu te dou isso aqui, você me dá dinheiro e é isso aí, tá ligado? Se der alguma parada, um problema, ou você vai me demitir, ou eu vou me demitir. Eu percebo que tanto ele quanto o pessoal que tá ali, eles realmente gostam muito de estar ali e querem fazer o melhor. A gente produz as coisas para o bem, para o melhor daquilo que estamos produzindo. E agora falando profissionalmente, em todos os trabalhos que eu já fiz, eu nunca senti algo como eu senti no mundo do Entourage. Tá vendo esse cara aqui, ó? Tá vendo esse cara aqui, ó? Esse aqui é meu presida, cara. Esse aqui é meu presida. Eu comecei a ficar mais feliz porque, né, eu fui crescendo ali, desenvolvendo. Eu tenho noção de que o GAF de um ano atrás não é o mesmo GAF que tá hoje aqui no mundo Entourage. E eu aprendi muito lá, eu desenvolvi muita coisa lá, porque eu tive muita gente junto comigo em que me ajudaram, me apoiaram. Eu me senti acolhido, cara.
Eu me senti acolhido. E eu comecei a perceber que a minha parte criativa também estava sendo valorizada ali. Então eu percebi que eu podia fazer uma coisa mais legal, eu podia fazer uma coisa mais complexa, uma coisa mais divertida. Tipo, eu posso pegar a Zoom aqui e fazer ela rodopiar 360, tá ligado? É legal, é legal. Mas é claro que nada foi fácil, tá ligado? Porque pra eu chegar até aqui, eu tive que levar um monte de porrada na cara, tá ligado? Porque é a vida vai te dar porrada. Mas aí eu pensei muito naquilo que o Stan Lee disse já uma vez, tá ligado? Tipo assim, se você tem uma ideia realmente boa e você tem a convicção que vai dar certo, cara, não deixa um idiota falar que isso não vai dar certo. Porque tem gente que vai chegar em você e falar assim, mano, ó, faz isso aqui que vai dar certo. Mas você tem aquela pitadinha, sabe? Falando, tipo, eu não quero seguir isso aqui, sabe? Eu não quero. Então eu volto àquela ideia da escolinha, tá ligado? Onde eu era uma pessoa mais criativa, que tinha um monte de coisa. E, tipo assim, eu percebi que muita coisa flui quando eu imagino as coisas como se fosse uma criança. Porque isso que é o melhor da criança. Ele tem um poder imaginativo extraordinário, cara. Tanto que algumas crianças têm tanto esse poder que deixam até você de boca aberta do que ela é capaz de fazer. Então eu comecei a ver a minha criatividade como se fosse uma criança. Como se ela fosse uma criança que eu preciso cuidar. Porque se ela se cede à pressão que é dada ao mundo sobre as coisas que você precisa fazer, ela vai aos poucos sendo influenciada e acaba parando de existir. Porque ela fica estagnada numa coisa em que não faz ela crescer. Não faz ela sair voando com as asinhas dela. Assim, igual uma butterfly. Eu comecei a prezar por ela, porque agora ela faz parte do meu trabalho, mas principalmente da minha vida pessoal. Eu acho que as minhas ideias criativas trazem muito o que eu tenho a oferecer. Eu acabo trazendo a minha personalidade, minhas características pessoais, eu trago a minha visão de mundo para o público, para que eles entendam aquilo que eu estou vendo de uma maneira legal. Por assim dizer. Eu acho que só pra concluir o vídeo aqui, né? Porque ele já deve estar longo demais, né? Já deve estar longo demais essa bosta aqui já pra assistir esse bagulho aqui. Preza pela sua criatividade, mas principalmente aquilo que te incentiva a fazer coisas boas. Coisas boas para aquelas pessoas próximas, coisas boas para as pessoas que não te conhecem. Eu já tive um momento da minha vida que eu achei que eu era inútil e que eu não saberia o que fazer da vida, sabe? E hoje eu chego numa fase da minha vida em que eu gosto de dizer que eu tô feliz. Não porque eu tenho sucesso, ou porque eu sou rico, ou porque eu tenho um PC com uma 3090. Mas é que eu consegui prezar pelas coisas pequenas da vida que me fazem cada dia caminhar com leveza. E eu acho que é com essa leveza que as coisas que eu faço na minha vida sempre são muito gostosas e divertidas. Mesmo com sufocos, né? Porque como eu disse, a vida te dá tapa na cara e quando ela dá tapa na cara é pra você cair no chão. Mas porque até com os problemas as coisas se tornam mais fáceis. Porque quando a sua criatividade é uma criança, eu acho que até o seu modo de ver o mundo fica mais divertido. Então eu vou falar uma frase que eu escrevi, né, e que eu vou ler pra vocês, porque eu não tenho memória RAM suficiente, né, eu tive que ser o imbecil de anotar esse bagulho aqui, senão eu não ia lembrar. Que diz a seguinte coisa: se divirtam criando as coisas como uma criança, pois nada é mais divertido do que olhar pro mundo com os olhos de uma criança. Bom, espero que vocês tenham gostado e espero ter ajudado em alguma coisa, né, porque, poxa, velho, o vídeo é longo pra caramba, se você assistiu até aqui, meu amigo, é que você realmente gostou do vídeo, pelo menos. E até o próximo vídeo. Oi, gente, chegando aqui no final do vídeo, um dia novo, diferente e tal. Eu tinha gravado esse vídeo lá no final de 2024, mas já tô aqui em 2025 pra agradecer vocês por a gente ter conseguido monetizar o canal e já termos essa quantidade de membros aqui apoiando o nosso canal. Sinceramente não era algo que eu tava esperando e muito menos imaginando que iria acontecer, então eu fico muito feliz de ter gente me apoiando nesse momento. Então eu quero agradecer a esses membros aqui que estão me apoiando hoje e que a gente possa crescer mais a família e que possam ter mais pessoas nos apoiando para que a gente possa trazer projetos novos aqui nesse canal. De verdade, gente, muito obrigado por esse apoio e até um próximo vídeo. Pera aí. 3 tapão só pra conseguir sincronizar esse áudio.